Aleluia. Queridos, a graça e a paz, tudo bem? Comece a convidar as pessoas, copie o link, compartilhe o link deste momento onde o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas para estarem conosco neste momento, adorando, exaltando e glorificando aquele que vive e reina. Em questão de instante já começaremos, queridos, falando do Senhor, falando da palavra dele, que é viva, gera vida. É um assunto, queridos, que muitas vezes eu não tenho oportunidade de falar nas igrejas, porque as igrejas não permitem que nós venhamos a falar desse assunto. As igrejas não permitem que nós venhamos a ministrar esse assunto, porque esse assunto é um assunto pesado. Esse é um assunto que vai incomodar muito nas igrejas, vai incomodar muitas pessoas, vai incomodar muitos ministérios. E eu quero te dizer, tá? Esse QR Code aqui em cima é do livro que eu disponibilizei digitalmente, A Chave da Prosperidade. Do lado de cá, queridos, é o QR Code caso você queira ofertar nessa obra. Embaixo dele tá as redes sociais. Caso você queira, nos siga, nos acompanhe, ajude no crescimento. Mas eu quero, primeiramente, que você se renda ao Senhor. Que você dê liberdade para Ele falar o teu coração. E me perdoe se às vezes eu abaixar a cabeça, olhar para cá. É porque eu tô, além de estar falando, ministrando, eu estou monitorando, tá? Tudo que está sendo falado. Então às vezes eu olho aqui para ver se não tem nada fora do normal, fora da palavra que é viva e gera vida. Queridos, se você reparar na capa da ministração, eu coloquei algumas igrejas, tá? Coloquei algumas pessoas que serviam ao Senhor, se rendiam ao Senhor e hoje não estão mais servindo ao Senhor. Pessoas que poderiam estar vivendo o sobrenatural do Senhor, mas preferiram viver a sua vida, viver o teu querer, viver o teu engajamento, viver das coisas da carne. Das coisas da carne e que não agrada ao Senhor. Eu creio, queridos, que coisas sobrenaturais o Senhor tem sobre nós. Coisas sobrenaturais o Senhor tem para fazer através de nós, apesar de nós, independente de nós. O Senhor tem coisas sobrenaturais para derramar sobre nós. O Senhor tem coisas profundas para falar ao meu e ao teu coração. Amados, hoje é um feriado, hoje é dia 15 de novembro. Separe pelo menos uma hora para você ouvir o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, eu tenho buscado ao Senhor. E muitas vezes eu pergunto, Senhor, por que é tão difícil pregar o Evangelho? Porque, queridos, tem uma grande diferença entre sofrer por Cristo e sofrer pelo Evangelho. Sofrer por Cristo, muitos sofrem. Mas quando você vai sofrer pelo Evangelho, pela palavra, pelo ensino de Cristo, que é um ensino que transforma, que gera arrependimento, que traz o perdão, há uma resistência muito grande dentro da igreja. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem que tem uma diferença entre sofrer por Cristo e outra diferença entre sofrer por Evangelho. Quando você sofre pelo Evangelho, é um novo nível, é o nível do que eu vou falar para você hoje. É o nível do que eu vou ministrar no teu coração hoje. É o novo nível do que eu vou ministrar ao meu e ao teu coração hoje. Querido, falta um minuto. Daqui um minuto nós começamos. E o tema é muito forte. É um tema que eu amei escrever. É um tema que eu amei buscar. O tema dessa palavra de hoje é: quando Cristo chega, o tumulto começa. Eu vou repetir para você. Quando Cristo chega, o tumulto começa. Hoje eu estava... Porque eu olho muito, eu assisto muito as redes sociais, tanto parte cristã como parte de política, porque eu preciso saber o que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos saber. Independente de nós não pertencermos a esse mundo, nós ainda vivemos nesse mundo. E hoje eu estava vendo notícias sobre a destruição que está no nosso país, a distorção que está no mundo que vivemos hoje. E uma coisa que eu fiquei admirado em tudo isso, tá? É que hoje o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Eu vou repetir para você. Hoje o errado é certo e o certo está errado. Você percebeu a diferença disso?
Você percebeu a diferença que isso está fazendo na nossa vida? O errado se tornou certo. E o certo está errado. Mas uma coisa tem que ficar bem clara para mim e para você. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Amados, tema: Cristo, quando Cristo chega, o tumulto começa. Amados, abra a palavra do Senhor comigo, lá no livro, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 2, a partir do verso 13. É quando Jesus purifica o templo. E eu vou falar uma coisa para você. Quando aparece algo que está nos 4 evangelhos, é uma coisa para você prestar e prestar muita atenção. Ela tem importância mais do que dupla, mais do que tripla, mais do que quádrupla. Ela tem importância vital. No verso 13, Jesus diz assim, ó: ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. 15. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois. E esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou suas mesas. 16. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, os judeus protestaram perguntando-lhe: que sinal nos mostra como prova a autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e o levantarei em 3 dias. Até aqui, queridos. Feche os teus olhos neste momento. Curva a tua fronte. Dê liberdade para o Senhor falar ao teu coração. Essa passagem ela é muito forte. E é sobre ela que eu vou falar hoje. É sobre ela que eu vou ministrar hoje. Senhor, em nome de Jesus. Nós, Senhor, como igreja, como família, como corpo, como membro do teu corpo, neste momento, nos rendemos a Ti. O Senhor, que é nosso Deus e Pai, poderoso, profundo, sabedor que nós estamos aqui, porque o Senhor permitiu. O Senhor tem nos levado a viver algo sobrenatural, porque a Tua palavra é viva, gera vida e movimenta a nossa vida. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, o tampão dos nossos ouvidos. Senhor, limpa a nossa mente e faz o Teu sobrenatural em nós, apesar de nós e através de nós. Senhor, dá ordem a Teus santos anjos para acampar neste lugar, tanto aqui como nas nossas casas, trabalhos, na casa da família, que nada venha acontecer, porque o inimigo não se alegra quando o Senhor fala, o Senhor ministra e o Senhor trata a sua igreja, porque a tua igreja está precisando de correção e correção com urgência. E nós, como igreja, precisamos acordar, porque Cristo Jesus, Ele trouxe cada um de nós para viver o sobrenatural. O Senhor trouxe cada um de nós para desfrutar do Teu sobrenatural. Que a Tua palavra, que é viva, gera vida, venha arder dentro de nós. E nós venhamos a viver o que nós estamos falando, porque vivemos para viver a Tua palavra, para desfrutar da Tua palavra. Senhor, como filho amado, eu quero Te agradecer e Te bendizer em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vimos nessa passagem que Jesus chega no templo do Senhor ali, e ali era um comércio livre, era um mercado. E hoje não está muito diferente. Hoje não está muito diferente, queridos. Hoje as coisas são feitas para agradar o homem, não para agradar o Senhor. Hoje as coisas são faladas para alimentar o ego do homem, não para matá-lo e Cristo crescer nele. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor cresça e eu diminua. O Senhor apareça e eu me constrange. Continuando, quando Cristo chega, o tumulto começa. Abra a palavra do Senhor, queridos, lá em 1ª Carta dos Coríntios, capítulo 2,
do verso 9 ao verso 11, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, com E maiúsculo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Espírito minúsculo. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Queridos, você entendeu o que eu estou dizendo? O Espírito do homem conhece os pensamentos do homem, e o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. Por isso que eu falo, queridos, não podemos falar adoração Deus. Olha, João capítulo 4, abre lá comigo. João capítulo 4, olha que profundo, já é coisas a mais do que eu já ministrei, tá? Mas vamos lá. João capítulo 4. Abra lá. João capítulo 4, verso 23 em diante. Diz assim: mas virá a hora, e de fato essa hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito. Algumas versões diz em Espírito. Querido, se nós adorarmos em Espírito, no nosso Espírito, nós adoraremos com os pensamentos do homem. Nós acabamos de ver em 1 Coríntios. Em verdade, porque são adoradores, esses adoradores que o Pai procura. Adoradores que o adorem no Espírito. Versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Queridos, esse paradigma de adorar em Espírito tem que ser quebrado dentro da igreja. Porque a igreja tem que adorar no Espírito, conforme o Espírito Santo determinar. Conforme o Espírito Santo aprovar. E eu vou falar para você que quando você adora em Espírito, você está sujeito ao erro. Quando você adora em Espírito, você pode estar servindo doutrinas de espíritos imundos. Abra a palavra comigo. Eu quero perguntar para você antes de ler: que doutrina eu e você seguimos hoje? A doutrina do Evangelho de Cristo ou a doutrina de espíritos imundos? Abra a palavra do Senhor comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 5, que diz assim: o Espírito, maiúsculo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos minúsculos, enganadores e doutrinas de demônios. 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Vem de quem? Do homem que tem a consciência cauterizada. 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 4. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. 5. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amados, Timóteo, ele foi instruído por Paulo, não numa carta, mas em duas, porque Timóteo estava num lugar onde estava tudo distorcida a doutrina. E Paulo, quando ele escreve, ele ensina que se o Senhor está no negócio, tem revelação. Mas se o Senhor não está no negócio, não há adoração. Assim, procrastinação. Amados, esquece esse negócio de adorar em espírito. Você tem que adorar no Espírito. Porque aqui está dizendo que a doutrina de homens e espíritos imundos é quando você adora em espírito. Porque o seu espírito, ele nasce para aprender e ele pode ser enganado. Mas quando o seu espírito se alinha com o Espírito Santo, o sobrenatural de Deus vem sobre a tua vida e sobre o teu ministério. E
buscando no Senhor, profundamente no Senhor. E não se esqueça, se você quiser esse livro, A Chave da Prosperidade, esse e-book que eu lancei, há uns dias eu fiz um teste, lancei um link, um vídeo, e as pessoas clicavam achando... Queridos, aquilo foi um teste e eu glorifico a Deus porque as pessoas estão mais preocupadas com a prosperidade humana do que a de Deus. Mas por que eu agradeço? Porque agora nós podemos ensinar a verdadeira prosperidade. Nesse QR Code, você vai lá, eu fiz um preço promocional nesse e-book, R$ 39,90, a chave da prosperidade. Mas eu já vou dizer para você, a chave da prosperidade é jejum, oração e palavra. E nesse manual curto de 50 páginas, eu te ensino o porquê disso, como isso, porquê através disso, e no final eu te dou um manual para você orar e declarar sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu trabalho. E para que tudo se alinhe a Cristo Jesus, que é o cabeça da nossa vida. Do lado de cá tem um QR Code, caso você queira ofertar na nossa obra. Embaixo, nossas redes sociais. Eu te peço para você se inscrever. Mas eu quero primeiramente te dizer, você é mais que abençoado, porque você está aqui comigo, vendo, ouvindo e sentindo a presença daquele que vive e reina. Daquele que vive e reina. Que doutrina nós seguimos? 1 Timóteo diz sobre o engano do mundo. E eu vou trazer para você o que está acontecendo na igreja hoje. Tem ministérios hoje que hoje virou moda, o tal do worship. Louvores que centralizam o homem, louvores que glorificam o homem, louvores que só buscam a bênção, não o dono dela, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Igrejas escuras, igrejas que viraram espetáculos, não tem mais púlpito, tem palco, e isso daí não é do Senhor. Eu me entristeço, queridos, porque as pessoas não dão oportunidade para a gente falar disso. E esse é o momento que nós precisamos voltar ao que está lá em Malaquias 4,18. Que o Senhor se alegra, porque no fim dos tempos terá os remanescentes que o adoram no Espírito e em verdade. Mas eu quero que você vá. A igreja atualmente, a igreja de hoje, ela pensa que o Espírito Santo que está lá dentro, mas não é. É um outro Espírito. Abra a palavra do Senhor comigo. Neste momento, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu amo essa passagem. E eu fiz um estudo mais aprofundado dele, e eu vou compartilhar com você o que Deus falou comigo, e eu espero que Deus fale com você também. A partir do verso 1 até o verso 7, eu quero ler para começar, tá? Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Olha a palavrinha-chave: arrependimento, metanoia. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amados, você percebeu que Paulo e Apolo, eles se cruzam. Paulo saiu de Éfeso, Apolo saiu de Éfeso e ensinou o que ele aprendeu sobre a doutrina de João Batista, sobre a visão de João Batista, que João Batista veio pregar a vinda de Cristo. Mas aquele povo precisava ouvir que Cristo já veio e deixou o Consolador. Mas só que quando Paulo chega lá e fala com a liderança da igreja, uma coisa bem profunda e nítida acontece. Se você ler Atos capítulo 19, ele percebeu uma coisa ali. Que aquele povo, o maior problema dele lá, fora os 12 que foram batizados, que estavam do mesmo jeito. Não era apostasia. Apostasia é abandono da fé.
que caracterizava aquela igreja. Nem heresia em Babilônia, mas algo muito pior, penso eu. A luz que eles vendiam, a doutrina que eles vendiam, era de fonte humana e mente humana. Eles estavam num lugar corrompido. Conforme eu vou ler aqui com você, você vai entender do que eu estou falando. Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7 que eu li agora, Paulo encontra as pessoas como Apolo, que não haviam recebido o ensino de Cristo e sabiam que apenas eram discípulos de João Batista. Eles ainda não tinham conhecido a Cristo Jesus, mas a liderança, tudo na igreja. Eu vou explicar algo para você. Aqui, olha para você ver que quando você tem o Espírito Santo, você tem sabedoria e tem revelação. Paulo, ele vai na liderança daqueles que andavam com Apolo. Paulo pega a liderança de Apolo, os 12, e ministra o cristianismo, ministra o batismo no Espírito, ministra o poder de Deus sobre a vida deles. E quando Paulo ministra o poder de Deus na vida deles, eles são batizados e tomados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo ministra o poder, a glória, a unção de Cristo sobre eles, eles são batizados, começam a falar em novas línguas e começam a profetizar. Mas é profetizar no Espírito, não em espírito. Amados, pouco tempo atrás, ministrando sobre um líder, sobre uma pessoa da liderança da igreja, a pessoa que estava junto comigo ministrando, ela começou a orar em línguas, e a pessoa que não tinha discernimento do meu lado, achava que ele estava falando bênção e abençoando a igreja, falando diretamente com Deus. Mas era um demônio que estava opresso na mente dele, orando, amaldiçoando e decretando a morte espiritual daquela pessoa. Era um demônio decretando a morte espiritual daquela pessoa serva do Senhor, aquela pessoa temente ao Senhor. E ali nós vemos pessoas que precisavam da profundidade, do amor, da unção do Senhor. E quando Paulo vem e ministra o Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece na vida daquelas pessoas. E elas são batizadas pelo poder, pela glória e pela unção. Elas são batizadas pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Queridos, não se esqueça disso. O poder de Deus, ele vem para transformar a sua vida, a sua história, o seu ser. E você precisa ser tomado pela glória abundante do Senhor. Você precisa viver o sobrenatural do Senhor. Você precisa sentir o toque poderoso do Senhor na sua vida. E quando você sente o toque, você é transformado. Eles, queridos, se você ler lá em Atos, capítulo 19, do verso 8 ao verso 10, há uma grande mudança na igreja. Porque ela acontece quando o Espírito Santo entra. No verso 8 ao 10, a igreja é tomada. Aquelas pessoas, elas começam a ver que o que elas seguiam está tudo errado. Elas começam a ver que o que elas criam não é verdadeiramente a palavra de Deus. Antes disso, os crentes estavam nas sinagogas, estavam no templo. Mas, quando Paulo ministrou aquilo, eles não conseguiram ficar presos naquele ambiente fechado, naquela doutrina destruída e caída. E eles saíram e foram servir ao Senhor com liberdade. Mas, queridos, quando você toma uma posição e a liderança que não quer mudança, ela se incomoda muito. Mas ela se incomoda muito mesmo, de uma tal maneira que ela não quer a igreja crescendo e prosperando. Porque quando uma liderança não quer ter profundidade no Senhor e a igreja está tendo profundidade, a liderança vai apelar para derrubar a igreja. No verso 11 e 12 de Atos 19, Deus confirma por meio de milagres e maravilhas feitos por Paulo. Nunca ouvimos falar de Paulo pregando no templo ou sinagoga depois disso. Depois desse evento em Éfeso, Paulo não era mais bem-vindo na sinagoga. Paulo não era mais bem-vindo nos templos. Por quê? Porque Paulo pregava algo que não agradava a liderança da igreja.
Paulo pregava sobre arrependimento. Paulo pregava sobre redenção. Paulo pregava sobre santidade. E essa pregação não traz dinheiro. Essa pregação não aprisiona a ovelha. Essa pregação, ela liberta a ovelha. Mas essa pregação, ela só vai libertar aquele que se sujeitar ao tratamento do Pai. Porque o Pai, ele trata e corrige aquele que ele ama. Do verso 13 ao verso 20, alguns judeus, olha para você ver, tentam expulsar espíritos usando o nome de Jesus. Mas Satanás conhece a diferença e eles são vencidos e envergonhados. Essa passagem fala dos filhos de um dos mestres da lei da sinagoga que tentaram fazer o mesmo que Paulo estava fazendo, para trazer as pessoas de volta para dentro do templo. E eles são envergonhados por Satanás. Queridos, isso é interessante, porque no mundo que nós vivemos hoje, a verdade não é... O diabo não chega nem ao tempo de manifestar. As pessoas já expulsam a verdade de dentro da igreja. Porque as pessoas estão tão cauterizadas na mentira, na ganância, na vontade da riqueza humana, que elas não querem a verdade que liberta, a água que nunca mais se deixará ter sede. Elas não querem mais o sobrenatural do Senhor. E se você for agora em Atos 19, do verso 17 ao verso 20, diz assim: o temor de Deus produz grande resultado. Se você for lá em Isaías capítulo 11, no verso 2, o último dos 7 espíritos começa com o Espírito Santo e termina com o espírito de temor. Se você não tem temor, você não tem resultado, você não tem transformação. E livros, e nessa parte, os livros de adivinhação que era vendido, que era arrecadação muito forte de dentro do templo da sinagoga, de muitos ali, são queimados em praça pública. E o livro da palavra viva, da palavra de Cristo, a palavra que vive e reina, ela cresce poderosamente naquela região. E, queridos, começa nesse momento o confronto da verdade e da mentira. Mas Cristo Jesus diz em 1 Coríntios capítulo 12 que só tem um vencedor em tudo. Quem está com Cristo já é vencedor desde a fundação do mundo. Quem está com Cristo já é vencedor desde a fundação do mundo. Atos, aqui eu quero ler com você. Atos capítulo 19, do verso 23 até o verso 41, diz assim, olha que poderoso. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives, chamado, presta atenção nesse nome, Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. 26. E estão vendo e ouvindo esse indivíduo, este Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. 27. Não somente é o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de majestade divina. 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. 29. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. 30. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. 32.
a assembleia estava em confusão. Quando a verdade chega, onde está a mentira, a confusão está armada. Uns gritavam umas coisas, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. A maior parte do povo não sabe nem por que está naquele lugar, mas estão ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus os empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. 34. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é Artemis dos Efésios. 2 horas gritando. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha a mentira. Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. 37. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. 38. Se Demétrio, olha o nome dele, se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem sua queixa ali. 39. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. 40. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. 41. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Queridos, quando a disciplina de Deus ela é aplicada, se não for no poder do Espírito Santo, nada é conseguido. Aqui, queridos, Paulo foi acusado, Paulo foi apontado e no final ele encerrou a assembleia, porque ninguém tinha nada contra o que Paulo estava falando. Paulo em momento algum acusou o Deus deles, em momento algum Paulo foi e blasfemou. Paulo só disse que quem é de Cristo tem que viver o que Cristo determinou. Que quem é de Cristo é batizado no Espírito, não em Espírito, para viver o sobrenatural. Atos, capítulo 9, do verso 21 ao verso 29, olha que interessante isso. As observações de Demétrio são instrutivas para nós, pois vemos exatamente a mesma situação de hoje. Seu negócio, sua fonte de renda, fazer imagens de prata da deusa pagã Diana, é uma grande forma de fazer riqueza. Demétrio não estava preocupado com a fé, com o ensino, com o crescimento do povo. Demétrio sempre esteve preocupado na sua maneira de arrecadar. Conhece pessoas assim hoje? Pensa um pouquinho. Você conhece ministérios hoje que virou um comércio? Ministérios hoje que virou sociedade anônima? Hoje, muito poucos ministérios estão pregando arrependimento, redenção e santidade. Atos 19 e 25, ele reúne os negociantes. Demétrio, ele reúne os negociantes e apresenta razões para se livrarem dos pregadores do Evangelho. Muito diferente de hoje? Pensa um pouquinho. Motivos para se livrar dos pregadores do Evangelho. Repare que suas próprias convicções religiosas não têm influência no caso. Eles não estão preocupados com as influências religiosas. Eles estão preocupados em deixar de arrecadar. Primeiro, ele apela para o bolso. Você já ouviu o pastor apelando para o seu bolso no púlpito? Quando apela para o bolso, isso tem grande efeito. Depois, ele menciona que Paulo
tinha feito uma porção de gente se desviar da adoração pagã. Quer dizer, perdemos clientes, queridos. Demétrio está dizendo que a clientela está indo embora, que a clientela já não está comprando como comprava. Precisamos resolver isso, ou mudar a visão desse povo, ou expulsar Paulo daqui. Tirar Paulo daqui, porque Paulo está atrapalhando. Lá no verso 27 de Atos 19, em terceiro lugar, o negócio deles estava diminuindo como consequência. A renda, a arrecadação deles, quando a verdade estava sendo pregada, a verdade que liberta, a verdade que cura, estava caindo a receita deles. Em quarto lugar, não a deusa, mas o edifício será desprezado. Olha o que eu estou querendo dizer para você. Eles tinham o templo, onde a deusa era adorada, como um ponto de escravização e de tirar dinheiro, um ponto de arrecadação profunda deles. Em quinto lugar, a magnificência de dia seria destruída. Queridos, o poder, o controle deles sobre o povo, sobre os escravos, seria destruído. Queridos, parece aquele povo do Egito, que Deus tirou o Egito do povo, mas o Egito não saiu deles. Era isso que estava acontecendo ali. Obviamente, eles nunca pensaram na possibilidade da própria Diana se defender. Eles não estavam nem aí para Diana, queridos. Eles não estavam nem aí para essa deusa. Eles estavam preocupados com a arrecadação. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você, mas isso fica só entre nós. Tem muita gente usando o evangelho, Cristo, a igreja, como fonte de renda, mas nem acreditar em Jesus acredita. Tem muita gente falando em Jesus e servindo o diabo. Porque o Jesus que ele serve, o Jesus é onde a carteira de trabalho dele está assinada. É onde tem a renda dele. E é o que eles estão dizendo aqui. Eles usavam eles achavam que usavam Diana como fonte de renda. Era o diabo que estava levando eles para a destruição e os prendiam no dinheiro, na riqueza desse mundo, que de nada vale. No verso 22, esses argumentos venceram, pois eles apelaram para o bom senso e para a ganância. Já pensou nisso? Amados, quando mexe no bolso, a pessoa não pensa em Jesus. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem é o Senhor que você serve? Mateus capítulo 5 diz: não podemos servir a dois senhores, ou iremos agradar um e desagradar o... Que contraste com Cristo e o cristianismo. Você já pensou nisso? Olha o contraste. Escravidão de um Deus criado por homens e a liberdade de um Deus que veio como homem, viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus, o Deus poderoso. Ressuscitou, glorificado, com o corpo glorificado e trouxe o sobrenatural sobre a igreja. Você poderia dizer glória a Deus aí da sua casa? Você poderia dizer aleluia aí da sua casa? Você poderia se render ao Senhor aí da sua casa? Porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela perpetua eternamente. Atos, do 29 ao 34, é confusão, é violência como consequência da discussão. Porque, queridos, quando eles não têm argumento, eles te acusam do que eles são. O que nós vivemos nesse mundo hoje? Eu te acuso do que eu sou. Eles começaram a acusar, eles começaram a gerar confusão. Ficaram por 2 horas gritando que Diana era o Senhor dos Efésios, que Diana era o Deus dos Efésios. E do verso 35 ao verso 41, para minha live não ficar muito longa, o escrivão da cidade tenta apaziguar o populacho, dizendo-lhes que tudo ficaria bem com Diana. Desde então, Diana há muito que se foi e caiu no esquecimento, mas Cristo vive e cresce a cada dia. Queridos, ele quis dizer que se Diana é forte como dizem que ela é, ela não precisa de defesa. Ela não precisa, porque o que ela é vai se manter. E como sempre, a mentira caiu e Cristo prevaleceu. Eu quero deixar uma frase para você
O Egito é o estado da natureza, da qual a assembleia é tirada. Vou repetir. O Egito é o estado da natureza, da qual a assembleia é tirada. Babilônia é a corrupção e o mundanismo, na qual a assembleia caiu. O Senhor te tirou do Egito e você caiu na corrupção do mundanismo. Queridos, o Senhor hoje, através de mim, que Ele cresça, Ele glorifique, que seja cada dia mais exaltado, está levantando, eu estou aqui falando para você, está na hora de nós nos levantarmos da corrupção e do mundanismo. Queridos, hoje eu me entristeço muito vendo pessoas em cima do púlpito defendendo coisas que não agradam a Deus, coisas que não glorificam a Deus, que não exaltam a Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amados, eu trouxe algo aqui em pouco mais de 40 minutos para eu e para você, sobre uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, que para depois, se você for lá na carta aos Efésios, Paulo só começou a tratar a igreja, para ser família, para ser unidade, depois que ele destruiu o paganismo e o mundanismo do meio da igreja. Mas para Paulo fazer isso, ele teve que tirar as ovelhas de dentro do templo e da sinagoga. Para fazer isso, Paulo teve que retirar o povo de Deus de dentro do lugar corrompido e destruído. Porque aquele povo, eles tinham saído do Egito, mas caíram em Babilônia, no paganismo e no mundanismo. Queridos, qual Senhor você serve hoje? Qual doutrina você segue hoje? A doutrina de Cristo, o Evangelho, ou a doutrina de Espíritos? Que é a graça mais o dízimo, a graça mais a oferta, a graça mais a campanha, a graça mais isso. Queridos, nós servimos um Deus que é a graça mais a graça e mais a graça. E o que é a graça de Jesus? É você ser tratado e transformado à imagem e semelhança de Deus. O Senhor, Ele trata, Ele corrige aquele que Ele ama. O Senhor, Ele transforma somente a vida daquele que se permite ser tratado e ser transformado. Você, hoje, permite o Senhor te tratar? Você, hoje, permite o Senhor transformar a sua vida? Você, hoje, aceita o tratamento do Senhor para a sua vida? Pense um pouco. Reflita sobre isso um pouco. Reflita. Eu quero, neste momento, queridos, orar com você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Reflita sobre essa palavra que foi ministrada. Sobre tudo que foi dito aqui. Você, João capítulo 4, a partir do verso 23. Deus é espírito e busca adoradores que o adorem no espírito e em verdade. Você é espírito. Deus é espírito. Adore no espírito e em verdade. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, Senhor, o teu ensino que excede todo entendimento humano. Obrigado porque o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem derramado, o Senhor tem profetizado desde a fundação do mundo. Nós temos promessas, temos heranças, e muitas vezes, por palavras que saem da nossa boca, nós não vivemos e não desfrutamos o sobrenatural poderoso do Senhor. Senhor, eu quero neste momento te pedir, Pai, abre o nosso entendimento, que essa palavra ela caia no nosso coração, um solo fértil, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara, e que venha crescer algo poderoso e profundo no nosso coração. Senhor, abra oportunidades, que as igrejas nos deem oportunidade de ministrar isso, e eles verem, e saírem, e se voltarem para o caminho correto, porque o nosso alvo é Cristo. Senhor, que cada pessoa que está me ouvindo, eles venham entender que ir à igreja, cultuar ao Senhor, é um mandamento do Senhor. É quando o corpo se reúne que a glória real, a glória profunda se manifesta. Mas é o corpo saudável, o corpo ensinável, o corpo tratável. Não um corpo doente, um corpo cheio de fast food, um corpo cheio de ego, um corpo doente e moribundo.
um corpo bonito por fora e destruído por dentro. O Senhor procura um corpo lindo por dentro e maravilhoso por fora, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor nos cria em espírito primeiro, para depois formar a carne. E quando nós somos criados no espírito, nós somos imagem e semelhança do Senhor. E na carne, quando nós somos criados na carne, nós caímos, porque a carne é inimiga da presença de Deus. Senhor, vigia. Senhor, sonda cada filho seu, cada pessoa que está nos assistindo. Transforma a vida delas. Trabalha no coração delas. Senhor, se há alguém enfermo, eu declaro cura. Se há alguém desanimado, eu declaro cura. Se há alguém deprimido, eu declaro cura. Todo espírito de enfermidade, de depressão, de medo, bata em retirada da sua vida em nome de Jesus. Porque Cristo trouxe vida e vida em abundância. Cristo trouxe vida e vida plena. Cristo trouxe vida. E você viverá e desfrutará plenamente do sobrenatural do Senhor. Eu profetizo na sua vida um agir. Eu profetizo céus abertos sobre você. Queridos, tira a condenação e a acusação da sua vida. Porque quando você vive se acusando, se condenando, o céu não se abre para você. E eu declaro, neste momento, toda a armadura de bronze sendo retirada da sua vida. E o Senhor está colocando em você um capacete de ouro, uma couraça de ouro, um cinturão de ouro, uma sandália de ouro, um escudo poderoso de ouro e uma espada do Espírito, que representa o poder, os dons do Espírito, poderosamente. Eu declaro na sua vida obras de ouro, que representa a glória de Deus, obras de prata, que representa a redenção, obras de pedras preciosas, que representa o agir do Espírito Santo na sua vida. E eu declaro, grandes coisas o Senhor fez, o Senhor fará, e o Senhor faz por nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu profetizo a venda caindo dos teus olhos. Eu profetizo o tampão sendo tirado dos seus ouvidos. Eu profetizo a renovação da sua mente, como está lá em Romanos capítulo 12, no verso 2. O Senhor está mudando sua trajetória agora. E você sentirá o poderoso, maravilhoso e profundo toque do Senhor. Eu profetizo e ligo aqui na terra, como a tua palavra diz, Senhor, lá em Mateus 16, 18. O Senhor diz para Pedro que tudo que ele ligasse na terra era ligado no céu. E tudo que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Eu desligo agora morte, medo, insegurança, avareza e ganância. E eu ligo intimidade, alegria, paz, entendimento, sabedoria, submissão e dependência do Espírito Santo. Queridos, eu obrigado, Senhor, porque cada um que está nos vendo está sendo tocado pela tua palavra, que é viva e gera vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando, QR Code, o livro, queridos, é um resumo do meu seminário, do seminário de oração, de intercessão. É um breve resumo, só tem 50 páginas. Vai ser maravilhoso e profundo para a sua vida. Está aqui o QR Code, está com preço promocional, R$ 39,90. Você pode parcelar no cartão. Do lado de cá, o QR Code, caso você queira ofertar na obra. As redes sociais, nos siga nelas, que sempre tem conteúdo novo. E eu quero te dizer, embaixo aqui, ó, está correndo, a agenda está aberta para seminários e congressos sobre oração. Porque Jesus, ele viveu mais tempo com o Pai e menos tempo com o homem. Mais tempo em oração e menos tempo conversando. Mais tempo se consagrando e menos tempo fofocando. Que Deus te abençoe poderosamente naquele que vive e reina. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.